Apoio FINEP. 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Qual país que tem o nome de uma planta, de uma árvore? Brasil. O Canadá, por exemplo, vive da madeira que tem, mas ele corta tudo e planta, ele corta uma e planta duas. E aqui a gente corta 10 e não planta nenhuma, né? O homem não pode viver sem a natureza. Um depende do outro. Não é só a gente tentar preservar a Amazônia, nem tentar preservar as baleias da matança e etc. Eu acredito que seja condições para o povo viver com o mínimo de higiene possível, que é uma coisa que no nosso país não acontece. E se eu estava pensando dizer-me nesse ambiente, rodando pela cidade a coisa tá diferente, só vejo lixo na rua que é uma vergonha pra gente. A cidade histórica está sendo destruída, apodrecida, não podia ser mais poluída do que ela é. Está acabando, né? Como está acabando Lagoa da Baité, como estão acabando as árvores da cidade toda, né? E do estado, como estão acabando rios, como estão acabando florestas, como está acabando a fauna, como está acabando a flora. Verde que te quero verde. Afinal de contas, o que é ecologia num país como o Brasil? Este país que tem nome de árvore também já foi chamado de Belíndia, porque consegue reunir a riqueza da Bélgica com a miséria da Índia. Então, neste caso, nós mudamos a pergunta. O que é ecologia nesta Belíndia brasileira? Você vai tentar nos ajudar a responder essa pergunta hoje aqui num programa que trata de um tema que atinge a todos, a saúde e o meio ambiente. Você vai saber como a falta de saneamento, o crescimento desordenado das cidades e a ocupação indiscriminada da Amazônia atingem a saúde de milhões de brasileiros. Segue uma reportagem feita por Chico Teixeira. Hoje morrem 7 crianças a cada 5 minutos no Brasil. Isso quer dizer 84 crianças no tempo desse programa, né? Com menos de 1 ano de idade. Então, só isso dá um exemplo de uma repercussão da falta de saneamento, porque boa parte dessa mortalidade infantil é resultante de doenças como diarreias, febre tifoide, doenças perfeitamente sanadas com medidas de saneamento básico. Os dados são impressionantes. Não há sistema de esgoto para 2/3 da população urbana. E mesmo o abastecimento de água não atinge a todos. O que você acha que tinha que ser feito aqui? Asfaltar a rua todinha, botar galeria nos valão. Para quê? Para não causar doenças. No Brasil, de cada 1000 crianças, 70 morrem ao nascer. A esquistossomose atinge a 10% da população brasileira. A doença de Chagas já deixou de ser um problema rural para se transformar num problema urbano. Praticamente inverteu-se o ciclo biológico do barbeiro.
O mal de Chagas atinge a 5 milhões de pessoas e quase 20 milhões podem contrair a doença a qualquer momento. Esses dados foram revelados pelo secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro e presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Sérgio Arouca. Arouca, que país é esse? Como controlar estas condições de saúde da população? A saúde no Brasil vai mal. Por tantos anos de descaso, por políticas sociais que não davam nenhuma prioridade à saúde, nós chegamos hoje a essa situação. Eu tenho dito que durante esses anos do autoritarismo se montou na área da saúde uma espécie de bomba-relógio que inevitavelmente teria que explodir, e explodiu. Primeira vez que o senhor vem aqui no posto? Não, senhor, eu vim 2 vezes aqui, graças a Deus. E é o seguinte, eu me dá muito ataque, o senhor entende? E eu estou pedindo a providência para eles tomar para mim, que eu estou 4 anos encostado, mas que eles me aposentassem, porque eu não aguento andar. Eu só vou passar em cima da cama, falo triste. Eu não aguento nem andar. Queria ver se vocês tomaram providência para mim, porque é uma tristeza. E nesta Belíndia brasileira, o país consegue o impossível, ou seja, conviver com 2 recordes. No Brasil, a população é obrigada a enfrentar tanto as doenças típicas de países industrializados, como as doenças do coração, quanto as dos países agrícolas, como são as infecto-contagiosas. Um bom exemplo é a malária. Em 1970, a doença estava praticamente sob controle. Foram registrados apenas 50 mil casos. No ano passado, este número pulou para 500 mil. Esse aumento iniciou nos anos 70, que coincidiu com os incentivos dados pelo governo para os programas de exploração mineral, de exploração agropecuária, etc. E o que aconteceu é que nós assistimos a uma ocupação desordenada da região amazônica. E basta dizer que desses 500 mil casos, 96,2%, para citar os números do ano passado, dos casos foram registrados na região amazônica. Mas as doenças infecto-contagiosas e parasitárias não são privilégio das áreas rurais. O êxodo rural e a inchação urbana estão fazendo com que elas se tornem parte do dia a dia das periferias das grandes cidades. O descontrole é enorme porque não há nenhuma vigilância epidemiológica, nenhum órgão de saúde de Nova Iguaçu é capaz de dizer com segurança quantos casos de dengue existem hoje no município de Nova Iguaçu. Então a situação é totalmente incontrolável e nós consideramos que se continuar dessa maneira, o risco, por exemplo, de outras doenças, especialmente da febre amarela, é um risco muito grande. Tive dengue hemorrágica, mas eu não fui o médico, não. Lá em casa todo mundo adoeceu, todo mundo de uma vez. Em casa quase todo mundo já teve. Teve eu, minha irmã, minha vizinha, que lá não tem esgoto, as valhas na rua, tem vacaria, uma sujeira danada. E parece que a tendência é esta. Cada vez mais as periferias ganham espaço. Há 20 anos, as cidades brasileiras tinham cerca de 80% de área com infraestrutura. Hoje, a situação praticamente se inverteu. Eu considero que, pelo menos, grande parte dos problemas do meio ambiente no Brasil, na América Latina, mas no Brasil, é resultado do crescimento urbano. Porque as cidades, em menos de 40 anos, triplicaram, quadruplicaram de tamanho, sem nenhuma previsão, sem nenhum planejamento, e a coisa foi ocorrendo, submetida a uma especulação imobiliária, e a coisa vai se expandindo sem nenhuma previsão, sem nenhuma precaução. Salvador, Rio, São Paulo, em todas as grandes cidades brasileiras, as periferias crescem se debatendo na arte da sobrevivência. No próximo segmento, você vai conhecer uma radiografia completa daquela que é a síntese destas regiões, a Baixada Fluminense. Estamos numa nova dimensão do tempo, onde as forças do universo
têm que ser dominadas para nossa libertação. Temos a força da FINEP, empresa do Ministério da Ciência e Tecnologia, financiando as pesquisas e projetos que vão fazer a nossa independência tecnológica. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Não se sabe ao certo o número de seus habitantes. As estatísticas oficiais dizem que são 3 milhões, mas calcula-se que pode-se chegar até 6 milhões devido ao fluxo constante de migrantes. Na Baixada Fluminense, os números podem não ser precisos, como por exemplo a informação de que 2/3 da população ganha menos que 2 salários mínimos por mês. Mas a realidade está ali, presente, nas ruas, nas valas abertas, que se confundem com as ruas sem asfalto. E o quadro da assistência à saúde na Baixada Fluminense, ele é trágico. Ele é completamente trágico. A Baixada Fluminense hoje representa uma síntese de problemas decorrentes do modelo de desenvolvimento aplicado nessa região nesses últimos anos. E ainda não descobriu o mistério da resistência do nosso povo. Porque, humanamente falando, aqui o povo devia entregar os pontos e ir para outra parte. Ou então desesperar. Como vocês podem ver, não existe tratamento de esgoto nesta imensa Baixada Fluminense. Tudo que é despejado pelos moradores nas chamadas valas negras vem direto para os rios ou canais. Nos 4 municípios que formam a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Caxias, Nilópolis e São João de Meriti, praticamente não há rede de esgotos. A água encanada só chega a cerca de 30% da população. Em extensão, esta rede tem 303 quilômetros de canos, menos que 10% do que é oferecido aos cariocas. O problema do rio é que faz 16 anos que esse rio Sarapuí não é limpo, tá? Então, toda a descarga que vem do canal auxiliar, que beneficia Parcalhã e Coelho da Rocha, descarrega no canal Sarapuí. E tem 16 anos, conforme eu já falei, que não é limpo esse canal. No município de São João de Meriti, as placas são praticamente objetos de decoração. Aqui vivem cerca de 700 mil pessoas, numa área de 34 quilômetros quadrados. O senhor Uri é o presidente da Federação das Associações de Moradores de São João de Meriti. O que o senhor pode atribuir em termos de saúde a essa questão do lixo? Qual é a incidência, por exemplo, de lepra no município? O município de São João de Meriti é um dos mais altos índices de lepra. Também a mortandade infantil na Baixada é uma coisa, um índice altíssimo. Morrem 19 crianças por dia com esse problema de diarreia, que é uma das causas que mais mata as crianças. São João de Meriti, por exemplo, não tem um leito público sequer. Este é o Hospital da Posse em Nova Iguaçu. É o único hospital do INAMPS em toda a Baixada Fluminense. No município do Rio de Janeiro existem 28 hospitais públicos para uma população de mais de 6 milhões de pessoas. Na Baixada, para atender a mais de 3 milhões de habitantes, existem apenas este Hospital da Posse com 300 leitos e 400 médicos e mais 2 hospitais municipais, um em Caxias e outro em Nilópolis. O resto é atendimento mesmo nas mãos dos particulares. A rede particular é responsável por 95% dos leitos oferecidos na Baixada e consome 85% dos recursos destinados pelo INAMPS para a região. Essa aqui é uma das clínicas particulares de Nova Iguaçu. Nós vamos lá dentro, aqui conversar um pouco com o pessoal que está na porta. A gente chega às 5 horas da manhã, a hora que eles chegam às 9 horas. Desde 4 horas da manhã, é aberto o portão 7 horas, muitas pessoas doentes, caindo, velhinhas, precisando de entrar aí para dentro por causa do frio. E o porteiro disse que só tem hora de abrir 7 horas da manhã.
cheguei aqui às 6h30, né? A doutora ainda não chegou. Como? Quem é a senhora, por favor? Sou médica. A senhora médica aqui da casa? Para filmar? Temos autorização para filmar. Do NPS? Do NPS. Então. Eu só queria saber uma informação. Na sua opinião, como é que é o atendimento de saúde em Nova Iguaçu? Dentro do possível, a gente faz o melhor, né? Dentro do possível, você faz melhor. Qual é o possível aqui? Tá vendo a quantidade de gente que tem, né? Só isso. Como é que é a saúde aqui em Nova Iguaçu? Bom, aqui em Nova Iguaçu, a gente vê a saúde como alguma coisa que dá lucro. É uma coisa tão escandalosa que é palpável, é perceptível. Quando a gente vê que a maioria do atendimento médico é feito por casas de saúde particular. Ora, se um médico em 4 horas atende de 40 pessoas ou mais, evidentemente ele não faz um bom trabalho. Ele não pode fazer um bom trabalho. Eu acho que as questões da doença social e relacionada ao ambiente, hoje, para mim, tomam dimensões tão graves ou mais graves do que as relações microbianas do meio ambiente. Eu não sei se esse agravo de vermes é tão grave quanto o agravo às relações sociais, que levam ao alcoolismo, à agressão, a doenças sociais que nós vemos muito na questão da Baixada. A estatística na Baixada Fluminense é assustadora. O recorde dos últimos tempos é de 22 mortes num só fim de semana. Durante toda a noite, percorremos as ruas da periferia de Belford Roxo. A tensão era grande. Na maioria dos lugares, a situação era a mesma. Muita pobreza, valas abertas e a escuridão. Os policiais paravam principalmente nos locais de concentração, os bares e biroscas. Outras vezes paravam os carros na rua para a vistoria. É difícil de julgar o aspecto de violência na Baixada, porque muitos marginais se refugiam na Baixada porque as estruturas sociais não funcionam. Quer dizer, o povo que vive marginalizado pela sociedade, pelas elites do poder, políticos e intelectuais, as elites do poder em geral, né? É um povo abandonado, de tal maneira que marginais podem aqui fazer a sua vida sem grandes perturbações. Mas se a Baixada Fluminense é conhecida nacionalmente como uma das regiões mais violentas do país, uma outra estatística começa a contabilizar a esperança. A região se transformou nos últimos anos num dos locais onde o movimento popular está mais bem organizado. Existem cerca de 300 associações de moradores em atividade. Reunidas em 3 federações, elas conseguiram, no final de 1984, pressionar o governo para que fosse feito um projeto de saneamento para a Baixada. Nós já estamos em execução e em contratação cerca de 800 quilômetros de rede, com 70 mil ligações domiciliares. Essas obras já começaram, mas além delas estarem muito morosas, no fim do governo Brizola elas paralisaram e agora que estão recomeçando novamente as obras. Mas a gente está permanentemente cobrando junto à secretaria porque saneamento é um dos problemas mais graves da Baixada Fluminense. As conquistas dos moradores da Baixada não ficaram por aí. Em protesto contra o descaso dos serviços públicos durante a epidemia da dengue, as associações convocaram uma manifestação e fecharam a Via Dutra. Do movimento participou inclusive o superintendente regional do INAMPS. E desta integração nasceu o SOS Baixada, um serviço de saúde integrado com a comunidade. Hoje dá para considerar que esse movimento popular repercutiu muito favoravelmente no sentido da instituição INAMPS. Porque é um movimento de fora para dentro que, com a sua pressão, com o poder de pressão que tem, permitiu a que quem estava interessado aqui dentro em abrir a instituição, a população pudesse fazê-lo, né? Então, a nossa vinculação hoje com esse movimento popular, dizer que é uma vinculação estreita, duradoura, isso é uma demagogia. Quer dizer, isso depende de movimentações sociais muito mais amplas do que o que a gente tem podido fazer até aqui. Mas certamente, quer dizer, existe credibilidade, certamente existe um respeito mútuo às decisões tomadas de parte a parte, né? No próximo segmento nós vamos a Salvador. Só que desta vez nós não estamos em busca das belezas cantadas por Caymmi, não. Até já.
Estamos numa nova dimensão do tempo, onde as forças do universo têm que ser dominadas para a nossa libertação. Temos a força da FINEP, empresa do Ministério da Ciência e Tecnologia, financiando as pesquisas e projetos que vão fazer a nossa independência tecnológica. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Lixo, moscas e doenças. A relação é direta. As eleições é que não são no Brasil. Na maioria das grandes cidades, o lixo urbano fica depositado a céu aberto. E o que isso proporciona, você vai ver daqui a pouco numa reportagem feita por Angelina Nunes, num dos maiores lixões desse país, o de Salvador. Caymmi, Caetano e Gil, poetas e músicos que mostraram Salvador, falaram de Itapuã e choraram amores no Porto da Barra. Mas estas também são imagens da capital da Bahia. Salvador produz por dia 2.500 toneladas de lixo. E se o turista fica espantado com o estado da cidade, mal sabe ele das condições do local onde é jogado todo este lixo. Chama-se Canabrava, fica na periferia de Salvador. E aqui trabalham 1.000 pessoas. Elas vivem de catar o lixo. São os chamados badameiros. Você cata o quê? Lata, plástico, vidro. Dá pra tirar algum dinheirinho? Dá. Você tem irmãos, pais que trabalham aqui? Não, minha avó. Minha avó. O que você conseguiu pegar hoje aí? Lata, plástico, alumínio. Quanto é que dá pra você ganhar por dia por aqui? 30, 40, 100. Há muito tempo que você trabalha aqui? Sim. A senhora trabalha assim no lixo há quanto tempo? 9 anos. E por que a senhora começou a trabalhar nisso? Porque trabalhava em casa doméstica, a casa doméstica pagava muito pouco. Tira meu cotoco não. Por que a senhora não quer? Não. De jeito nenhum. Por que a senhora está com raiva? Eu não quero não, porque tira o retrato da gente aqui, quando acaba bota a gente chamando a gente de mendigo. Nós não somos mendigos. Quem foi que chamou a senhora assim? Um repórter aqui que veio aqui uma vez, tirou o retrato da gente e acabou chamando a gente de mendigo na TV, que a gente pegou na televisão. Então nós não gostamos disso. Porque 40 anos que eu trabalho no lixo, eu criei minhas filhas, agora eu vou ter que criar neto. Entendeu? Esse papel que a senhora pega, a senhora faz o quê? Eu vendo para ganhar meu dinheiro, meu pão. Esse material todo que é arrecadado aqui, a senhora sabe para onde é que vai? Não sei. O que eles fazem com a lata, com alumínio? Serve para alguma coisa, não serve? Serve, tem grande serventia. Serve para quê? Eu não sei para que serve a lata. Eu acho que eles mancham para fazer outro material, né? Agora o papelão eles mancham para fazer outros papéis, né? A senhora não quer sair daqui não, né? Eu não. Eu saio aqui depois de morta. E a senhora não gosta de que as pessoas venham aqui visitar porque eles falam mal de vocês? Não, porque bota na TV dizendo, que eu tenho uma televisão em casa, né? Diz, os mendigos da Toca do Leão comem junto com os urubu. Ora, nós não somos mendigos, nós somos trabalhadeiras, nós trabalhamos. Mendigo é aqueles que estão debaixo do viaduto, você não acha? Pois é. Os badameiros arriscam a vida neste ofício. A coleta deles é feita entre os tratores da Limpurbe que fazem a compactação do lixo. Posso subir aí? Quanto tempo o senhor trabalha aqui em Canabrava? 11 anos. O senhor não acha que é perigoso esse trator passar perto do pessoal que está trabalhando? Acho sim. O senhor não acha que pode acontecer algum tipo de acidente? Pode. Você não tem medo desse trator que está passando toda hora, não? Tenho. Como é que você faz para fugir dele? Eu tenho que ficar olhando para um lado e para o outro para ele não me atropelar. Ele já atropelou alguém aqui? Já. Já atropelou um vizinho meu. Já matou um vizinho meu lá. De lá de casa. O senhor já viu algum acidente? Já, muitas vezes aqui.
O Biratã Santa Bárbara, ele está aqui em Canabrava há 8 anos e sabe como ninguém todas as histórias aqui do lixão. O Biratã, o que vem acontecendo com esse trator andando para lá e para cá? Já teve muito acidente? Ultimamente teve. O último acidente foi no ano passado. Morreu uma senhora gestante e morreu um senhor também. Eles não tomam nenhuma providência? O trator vai passando por cima? No trator, quer dizer, o tratorista que estava trabalhando nesse dia foi um novato. Ele tinha pouca experiência aqui na área. Então tinha duas senhoras. Inclusivamente ele ia me matando também. Ele ia me matando, mas eu me saí, né? Ainda avisei a ele, rapaz, você ia matar um aqui dentro. E aconteceu que ele matou dois. Dois não, três. Que foi uma criança também, né? Mas não só os tratores ameaçam a vida dos badameiros. O maior risco é a convivência diária com toda a espécie de detritos. Esse caminhão aí está trazendo o lixo dos hospitais, que é despejado em Canabrava como lixo comum, sem qualquer cuidado especial. Esse lixo hospitalar, o que eles trazem, hein? Mesma coisa. Placenta, embrião, plástico, traz um bocado de bagulho, dedo, pedaço de pé, gordura de gente, tudo, traz tudo. E fica tudo enterrado por aí? Tudo enterrado, tá tudo enterrado aí. E o pior é que muitos dos badameiros de Canabrava comem coisas do lixo. Agora mesmo achei uma laranja. Eu achei uma laranja até agora. Mais tarde eu acho umas coisas aí. Procurar aí eu acho umas coisas. Todos comem lixo de grande a pequeno. Por que a senhora acha que as pessoas elas se alimentam do lixo? É a pobreza. É falta de dinheiro, falta de emprego, falta de tudo. Então só tem que ir lá. Quando os badameiros não encontram nada no lixo para comer, o jeito é apelar para a banquinha da Dona Gorda, uma lanchonete improvisada bem no meio do lixo. O que a senhora está vendendo? Batata, peixe, farofa, pão, suco. Dá para tirar algum dinheiro? Dá sim, vivo disso, né? Tenho 4 filhos, crio disso. Há quanto tempo a senhora está aqui? Vou fazer 6 anos. Sempre vendendo coisa? Sempre nessa luta. E as pessoas vêm e compram muito? Compra. Como é que a senhora faz para se livrar das moscas, dos morotós ou dos urubus que passam aqui pertinho? Isso não há condição de a gente se livrar. Se a gente viver a vida aqui, como é que a gente pode se livrar? Mas não fica pousando em cima da comida da senhora, não? Não, o que dá para pousar não dá para matar. O badameiro, dentro desse enquadramento, é basicamente a linha de frente de um setor que estaria preocupado, por razões econômicas ou outras, na recuperação das parcelas aproveitáveis do lixo para a sua reincorporação ao processo produtivo, para a sua reincorporação à vida da sociedade como um todo. E dentro desse ponto de vista, a função do badameiro tem que ser incentivada basicamente como? Dando a eles condições salubres, adequadas de trabalho para poderem desempenhar um papel importante para a sociedade com dignidade. Canabrava, do jeito que está, não afeta só os badameiros, que convivem diretamente com o lixo. Afeta toda a população de Salvador, mais de 2 milhões de pessoas. Nós podemos associar o lixo urbano com uma série de questões de saúde pública. Por exemplo, o lixo é um elemento muito atraente para moscas. E as moscas são elementos fundamentais na transmissão de diarreias, disenterias. Podemos associar também o lixo com os mosquitos e, consequentemente, transmissão de dengue, febre amarela. Os roedores também são atraídos pelo lixo. E, relacionado com roedores, temos leptospirose, peste bubônica, tifo e outras enfermidades. O lixo depositado em Canabrava ameaça até mesmo esta paisagem. A orla marítima de Salvador, famosa pela sua beleza, está cada dia mais poluída. Os rios que desaguam no mar estão se transformando também em depósitos de detritos. O rio Jaguaribe é um dos que recebe em seu leito o resultado da decomposição do lixo de Canabrava. Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita.
senta, mas esse mundo é feito de maldade, ilusão. Ai, que saudade eu tenho da Bahia. Mas por incrível que pareça, tem solução à vista. Logo em seguida, depois do intervalo. Estamos numa nova dimensão do tempo, onde as forças do universo têm que ser dominadas para a nossa libertação. Temos a força da FINEP, empresa do Ministério da Ciência e Tecnologia, financiando as pesquisas e projetos que vão fazer a nossa independência tecnológica. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Maravilhosas cidades limpas, um sonho? Se o lixo a céu aberto é uma característica de todas as cidades brasileiras, também começam a surgir soluções alternativas em algumas cidades. E por trás dessas soluções, o olho e a briga da comunidade. Veja. Até em Salvador, onde o lixo urbano é praticamente parte da paisagem, soluções começam a ser encontradas. Aqui no bairro de São Francisco Xavier, na periferia da cidade, os moradores resolveram o problema. Construíram uma lixeira e se articularam com a prefeitura para que um caminhão passasse pelo local 2 vezes por semana. Patrícia Borja faz parte da equipe de engenheiros sanitaristas que estão realizando o trabalho aqui na comunidade. Patrícia, como é que começou todo esse trabalho? Bom, o trabalho começou na medida em que um padre, né, da ala progressista da igreja, entrou em contato com um grupo da universidade solicitando a presença da gente aqui para ver as condições do bairro. Se conseguiu, através da mobilização da comunidade, a implantação, a extensão da rede da Embasa para que hoje a comunidade tem água, certo? Se conseguiu a implantação de 3 lixeiras no bairro e também a passagem do caminhão da Limpurbe aqui para fazer a coleta de lixo. Também através da organização da comunidade. A parte das soluções criativas, os baianos não esquecem que o lixo faz parte do seu cotidiano. E criativamente incorporaram o tema em seu arsenal turístico. Ou pelo menos foi o que fez Pelé do Tunel. Samuel de Souza, 34 anos, trabalha há 14 na Limpurbe e nas horas vagas se apresenta na cidade fazendo acrobacias com seu tunel colorido. Na volta por cima, ganharam os turistas e a limpeza urbana. Mas nem só de voltas por cima vive o Brasil. E uma outra experiência criativa está sendo desenvolvida por 500 famílias do bairro de classe média de São Francisco, em Niterói. Com apoio da Universidade Federal Fluminense, o objetivo aqui é reciclar o lixo. Para isso, os moradores usam 2 recipientes. Num fica tudo que pode ser reaproveitado: vidros, latas, plásticos e papel. No outro fica o lixo orgânico. Depois de feita toda a coleta nas casas do bairro de São Francisco, o trator traz o lixo já todo separadinho, com garrafa, com vidro, com papel, para esse depósito. Isaac, vamos lá dentro ver como é que é feito isso. As garrafas, por exemplo, desse lado ficam as garrafas de casco branco, que segundo as pessoas aqui são as que valem mais. E aqui desse outro lado as garrafas de cor. Um pouco mais atrás são as garrafas de litro e aqui do lado plástico, principalmente plástico. Lá dentro do depósito estão os papéis e os jornais. E agora a experiência foi ampliada para uma área carente. Aqui nesta favela o trabalho de coleta é feito por uma carroça e com o dinheiro obtido a comunidade compra remédios para o posto de saúde.
Eu acho que o pessoal está aceitando muito bem, está entendendo bem o projeto qual é, porque está dando inclusive emprego para o pessoal daqui, entendeu? As pessoas que trabalham moram aqui? Moram aqui, todas as pessoas que trabalham na coleta de lixo moram aqui. Isso a gente faz questão, né? Que o desemprego está tão grande, tem que ser o pessoal daqui. Nós temos visto que ele é viável em bairros de classe média alta, como é o caso de São Francisco, em bairros mais carentes, como é o caso aqui da Grota. Esses dois projetos são desenvolvidos através dessa área de apoio aqui. Ele é viável em áreas de turismo, em grandes edifícios, em unidades militares e mais, eu acho que é importante, esses projetos são autossustentáveis, né? Mas nem tudo é solução em pequena escala. A questão do lixo já começa a receber um tratamento nacional. Tudo começou também por pressão da comunidade. O resultado é o programa que implica não só a construção de um aterro sanitário, mas também de uma usina de reciclagem, onde são cadastrados e empregados os antigos catadores. O BNDES abriu uma linha de financiamento para o programa, que já está sendo adotado em 4 cidades. É, do ponto de vista financeiro, baratíssimo. A execução de um programa de usinas de lixo para resolver o problema das 180 maiores cidades brasileiras custaria, teoricamente, de 150 a 200 milhões de dólares. E seria possível obter, com o produto recuperado desse lixo, um valor econômico não inferior a 1 bilhão e 200 milhões de dólares anos. Então, esse é também um projeto industrial de imensa eficiência. Uma das cidades que adotou o programa foi Petrópolis, no estado do Rio. Como no resto do Brasil, este centro turístico construído na época do Império tem um outro lado. E nada mais característico deste lado que a favela em torno do vazadouro de lixo da cidade. Catador de lixo? Eu cato lixo. Esse lixo aqui para mim tem sido uma benção. Toda esta área tem uma profundidade estimada em 30 metros somente de lixo. O detalhe importante é que todo este material é resultado de apenas 4 meses de coleta do lixo da cidade de Petrópolis. Aqui, antigamente, era o campo de futebol dos moradores da favela de São João Batista, que tem cerca de 500 famílias. A luta da comunidade começou em 1981, quando uma enchente provocou a queda de barreira e destruiu inúmeros barracos. Com a ajuda de agentes pastorais da Igreja Católica, os moradores foram em busca de soluções. Então nós começamos a discutir, batalhar em cima daquilo, brigando com o prefeito, discutindo com o prefeito, como é que a gente queria, o secretário também. Então a gente acharam de implantar essa usina, a comunidade também aprovou a ideia, achamos que era uma boa pra gente. Aprovou a ideia onde que nós estamos até hoje batalhando para essa usina sair bem rápido. E há quanto tempo que vocês estão nessa briga? Fazer 1 ano. O que você faz aqui, Rosângela? Catar. Cata o quê? Plástico. Você cata lixo aqui todo dia? Não, só cato pão, lavagem para os porcos. Já está cadastrado na usina? Tô. Você acha que vai ser bom trabalhar lá ou melhor trabalhar aqui? Bom, é bom trabalhar lá, né? Por quê? Porque lá é mais melhor. Se a questão fosse só do lixo, nós poderíamos afirmar que há ideias no ar e soluções por perto, mas não é. A questão da saúde e do meio ambiente é muito mais ampla. E para tratar disso, nós vamos discutir daqui a pouco a questão da reforma sanitária. Até já. Estamos numa nova dimensão do tempo, onde as forças do universo têm que ser dominadas para a nossa libertação. Temos a força da FINEP, empresa do Ministério da Ciência e Tecnologia, financiando as pesquisas e projetos que vão fazer a nossa independência tecnológica. FINEP, 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Em Brasília, a Constituinte discute. Nos grandes centros, os médicos sanitaristas começam a encaminhá-la, enquanto as associações de classe apontam suas baterias para atacar. Afinal, o que é reforma sanitária? O Instituto de Manguinhos é o berço da medicina experimental brasileira. Daqui partiram as primeiras campanhas de saúde para o combate à chamada tríade maldita: a febre amarela,
A varíola e a peste bubônica eram as grandes ameaças do início do século. O maior responsável por isso tudo chamava-se Oswaldo Cruz. Ele foi o primeiro sanitarista brasileiro. Hoje, a fundação que tem o seu nome é a vanguarda na reforma do sistema de saúde no Brasil. A proposta que está hoje na Assembleia Nacional Constituinte é uma tentativa de 20 anos de luta, né, dos sanitaristas e hoje da sociedade brasileira, de criar um sistema unificado onde o recurso seja bem aplicado, ele seja aplicado segundo prioridades, e em vez de privilegiar os prestadores de serviços, né, e cair numa lógica de uma mercantilização da saúde, começar a tentar privilegiar a necessidade da população. O que impede a realização dessa reforma aqui no Brasil? Interesses ligados a um setor privado, e não é um setor privado competente, porque nós temos um setor privado na área de saúde competente, tecnicamente, e que atende a uma parte da população, mas simultaneamente foi criado um setor privado que eu diria parasitário, né, da área pública. Também não foi fácil para Oswaldo Cruz acabar com a febre amarela. Na oposição, e usando de todas as forças, estavam os portugueses, donos dos cortiços que o sanitarista queria destruir. Muitos médicos também foram cooptados a ponto de declararem em congressos científicos que o mosquito não era o transmissor da febre amarela. Positivistas e moralistas também ficaram na oposição. Uns porque não acreditavam na existência de micróbios, outros porque achavam imoral senhoras desnudarem braços para tomar vacinas. Eu acredito que hoje nós temos mecanismos muito mais eficazes do ponto de vista da organização da sociedade que permitiriam a atuação da saúde pública já com marcas muito menos autoritárias do que elas estão revestidas no período de intervenção de Oswaldo Cruz. Hoje nós temos organizações de associações de bairros, sindicatos, uma consciência sanitária popular muito mais avançada que permitiria deslanchar programas com uma participação popular aí consciente e mesmo participativa do ponto de vista das ações que são empregadas. Essa discussão sobre a reforma sanitária faz com que todas as atenções estejam voltadas aqui para Brasília. Desde o dia 20, os 559 constituintes debatem o texto final da nova Constituição, onde certamente estará incluída a reforma sanitária. O projeto de reforma sanitária, apoiada pela área médica, foi apresentado pelo senador Almir Gabriel. Eu diria que a reforma sanitária prevê a possibilidade de atender de maneira permanente, com a participação popular, as necessidades gerais de saúde da população, a partir da salvaguarda do meio ambiente, da utilização dos recursos naturais que existam naquela localidade de molde a garantir a sobrevivência econômica, mas também de maneira a não destruir esse meio ambiente, não poluí-lo, não arrasá-lo. Posso lhe garantir que se há um tema sobre o qual se fechou consenso em relação à Constituição, é o de saúde. Mas a reforma sanitária não vive de unanimidade. Um dos pontos mais polêmicos em debate é a participação do Estado na saúde. Pouco importa qual seja a fórmula adotada, contanto que ela seja a melhor em função do atendimento à população ao nível das unidades prestadoras de serviço. Sendo que no Brasil de hoje merece uma ênfase especial, tendo em vista uma tradição precária nesse sentido, a rede de unidades básicas, aquelas que são as mais simples, aquelas que são as procuradas pela população quando imediatamente necessitam de atendimento. Até agora, a chamada ala progressista venceu com a definição de que o setor privado é apenas complementar na área de saúde e que o dinheiro público será destinado exclusivamente ao sistema público. Além disso, ficou definido que os hospitais particulares poderão ser desapropriados no interesse público. Mas esse debate prossegue. Eu acho que o Estado entrar em qualquer serviço é o desastre completo, porque o Estado é mau investidor, mau administrador e mau patrão. Ele só gasta. Eu digo que a saúde não é um direito do povo. A saúde é um bem inalienável da pessoa humana. E sendo um bem inalienável, o governo, o poder, tem a obrigação e a responsabilidade de garantir
que este bem não seja perdido pelo homem, pela mulher e pela criança no Brasil. Na medida em que se aproxima a votação final da nova Constituição, crescem as pressões. Este mês, a Associação de Medicina de Grupo publicou um artigo atacando o que chamou, pejorativamente, de turma da água sanitária. Foi uma ironia que nós resolvemos fazer em relação aos sanitaristas que, de uma maneira bastante inteligente, nesses últimos anos, galgaram todos os escalões e todos os cargos em termos de comando da área médica do país. Eu acho que é uma falta de compreensão de todo esse processo importante que tem sido o processo da reforma sanitária. Esse processo é um processo técnico, é um processo político, portanto vão surgir oposições e resistências, pessoas ou instituições que não querem abrir mão dos seus interesses, das suas vantagens adquiridas ao longo dos anos, mas é preciso que se entenda que a reforma sanitária é muito mais do que uma reforma médica. Ela é, antes de tudo, uma reestruturação de todo o setor saúde, portanto, envolve toda a questão do meio ambiente, envolve a questão do ambiente de trabalho, do trabalho, no sentido da prevenção dos acidentes de trabalho, da prevenção das doenças ocupacionais. A saúde deve ser pública, mas de boa qualidade. Todo brasileiro tem direito à saúde. É um dever do Estado. Deveria ser, né? As coisas já estão tão pretas, né? Saúde é uma coisa que o povo tem direito, né? É lógico, tem que ser dever do Estado. Tranquilo. Acho que o governo teria que tomar mais responsabilidade, mas dar mais um apoio mesmo para o povo. O Estado tem que tomar conta, né? Ajudar, como é que se diz, fortalecer mais os centros médicos para que eles possam ajudar mais a população carente. A reforma sanitária, ela não é um decreto. Hoje, existe, digamos, um movimento no sentido de que essas ideias, elas sejam aplicadas, né? Independente da Constituição, independente de outras coisas. E isso está ocorrendo de maneira muito central em algumas secretarias de Estado de Saúde. Eu citaria a Bahia, com o Luiz Humberto, citaria o Rio de Janeiro, com Aroca, citaria o Rio Grande do Sul, com Ferrari, e outras também. Mas, fundamentalmente, isso decorre da ação descentralizadora, da ação da direção do INAMPS. Enquanto na área médica a reforma começa a ser encaminhada na prática, em Brasília aumentam as pressões da sociedade organizada. Para que os deputados e senadores não ficassem sozinhos nessa grande responsabilidade de escreverem a futura Constituição, foi criado o instrumento da emenda popular. Com 30 mil assinaturas, as propostas populares podiam ser apresentadas no plenário da Constituinte, discutidas e votadas. E nestas caixas estão as emendas populares, entre elas a da reforma sanitária. As assinaturas reforçam o projeto do senador Almir Gabriel. A saúde volta a ser um direito de todos. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Pouco antes de morrer, há 2 semanas atrás, o poeta Carlos Drummond de Andrade liberou esse poema para que nós usássemos no encerramento deste programa. Poeta, esta acabou sendo uma outra espécie de despedida. Os últimos versos que nós não usaríamos diziam: o tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. O programa Meio Ambiente Urgente volta no próximo mês, tratando do tempo e de homens presentes. Até lá, até lá.
Apoio FINEP. 20 anos investindo na ciência e tecnologia. Parece impossível, mas querem dividir a Bahia. Querer dividir a Bahia é invadir o seu lar, dividir a sua casa, separar para sempre irmão de irmão. É como separar a corda do pau, calar para sempre o berimbau. Dividir a Bahia é como separar Castro de Alves, Rui de Barbosa, Dorival de Caymmi, Caetano de Veloso, Gilberto de Gil, Glauber de Rocha, Jorge de Amado, Maria de Betânia e Gal da Voz. Não é hora de dividir a Bahia, é hora de somar, de multiplicar. Mesmo porque só Deus pode separar um Dodô de Osmar e mãe menina do Gantuá. Compareça aos postos credenciados, levando seu título de eleitor e assine a emenda popular contra a divisão do nosso Estado. Esta é uma luta de todos os baianos.